Vamos lá, irmãos, esse é o vídeo número 4, continuação direta do número 3. Você que chegou até aqui, você vai poder compreender o que eu vou ler. Eu vou ler alguns versos, fazer pausa, aí depois eu volto para explicar e vou conectando todos os pontos baseado nos entendimentos dos vídeos passados, tá bom? Vamos ler aqui só até um determinado ponto, aí eu vou ver onde que eu paro para explicar os textos. Presta atenção. Que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei, pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Outrora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que esse mesmo se me tornou para a morte, porque o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa e o mandamento santo e justo e bom. Aí vem o verso 13, que faz parte daquelas perguntas tendenciosas que o apóstolo Paulo coloca no seu próprio ensino. Veja, acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Agora para aqui, porque é muito difícil para entender o raciocínio do apóstolo Paulo a princípio, porque a mente dele é muito evoluída, muito treinada na lei, nos salmos, nos profetas e principalmente na experiência de prática de vida. Muito treinada. E ele fez uma exposição aqui, já falou no verso 1 que ele falava aos que conhecem a lei de Deus. De maneira que, lá nos primeiros versos, o marido, a mulher, a esposa e a lei são peças diferentes. De maneira nenhuma, a lei é o marido. De maneira que o apóstolo Paulo veio para divorciar a igreja do marido, da lei, aspas, para casar a igreja não com a lei e sim com Cristo. Esse raciocínio não existe na mente de Paulo. A prova é o verso 12. Por conseguinte, a lei, que é mandamento, que ele falou que não conheceria o pecado, se a lei não dissesse não cobiçarás, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Se a lei fosse o marido, e a lei é tudo isso, por que o apóstolo Paulo veio divorciar a igreja da lei? A lei é a lei do marido, que liga a mulher ao marido. Só que no tempo do apóstolo Paulo, a lei que estava ali na frente de todos era a lei, os salmos, os profetas. O Novo Testamento não existia. Estava sendo formado agora. E todo gentio que quisesse se achegar ao Deus de Israel iria estudar as Escrituras e iria ver as Escrituras dizendo que tinha que se circuncidar, ir para o templo, entregar primícias, fazer a parte ali de todos os conceitos da lei. E o apóstolo Paulo veio para mostrar que nós estamos em uma transição de aliança e que os gentios não precisariam mais de circuncisão na carne, já que tem uma do Espírito. Romanos 15, se não me engano, verso 8, o apóstolo Paulo já fala que a circuncisão é agora por Cristo. E Cristo não circuncida ninguém por mãos humanas. Esse raciocínio está em Efésios 2. Vocês não são mais circuncidados por mãos de homens. Ué, mas a circuncisão sempre foi por mãos de homens. Da antiga aliança. Da nova, ela é espiritual e evoluída. É no coração, na mente. Inclusive os profetas já davam testemunho que Israel era incircunciso de carne e de coração. Por que de carne? Porque a circuncisão não é apenas cortar ali a pelinha do prepúcio, meter uma faquinha ali e esperar 3 dias para se recuperar. É fazer isso e guardar a lei como estava escrita. E eles eram desobedientes à lei. Por isso, incircuncisos de carne e também de coração. Porque se eles tivessem o coração circuncidado, eles estariam compreendendo a lei. Como o profeta Isaías, por exemplo, compreendeu muitos aspectos da lei e até nos revelou Cristo como o Cordeiro Pascual, como a expiação dos pecados. Nos revelou conscientemente. É só você ler Isaías 53. E, na verdade, o profeta todo está revelando isso para a gente. Os salmos nos revelavam, porque Davi já conhecia esses mistérios. Entenderam? Agora vamos explicar esses textos aqui.
Primeiro comentário, vocês vão ver aula no YouTube, e é bom que vocês vejam mesmo, de pessoas falando que há 3 posições aqui, sabe aquela construção teológica? Então, e não vai explicar nada do que é verdadeiro. Vai dizer que uma é o apóstolo Paulo aqui botando a sua experiência, que é o texto que nós vamos ler depois, né? A partir do verso 13. Paulo falando, o bem que eu escolho, que eu prefiro, eu não faço. E o mal que eu não quero, esse eu faço. E o que eu faço então? Aí algumas pessoas entendem que o apóstolo Paulo está colocando a sua própria experiência de vivência da lei. Segundo ponto, outras pessoas dizem que isso não pode ser verdade, porque um cristão não pode viver dessa maneira. Então, o apóstolo Paulo estaria falando de uma outra pessoa, sei lá, eu não entendo muito bem e nem quis entender muito bem, porque eu sei que está tudo errado o que eles falam. Embora essa primeira posição que eu falei está certo. Mas a maioria não concorda com essa primeira posição. Aí eles dizem uma outra posição, uma segunda e uma terceira, que o apóstolo Paulo está fazendo uma exposição de uma vida de um ímpio. E não é. Vocês vão ver que o apóstolo Paulo não está fazendo aqui uma exposição de uma vida de um ímpio. O apóstolo Paulo está falando primeiramente, guarda isso no coração, a experiência dele. Presta atenção que isso daqui vai entrar numa lógica tão grande que vocês vão ver que o outro lado, aqueles que tentam explicar a lei de Deus e não conhecem a lei de Deus, realmente parece que não tem nem conflito na carne. Negam a própria experiência natural. Negam a realidade com a santarrice. E ainda torcendo a lei de Deus, né? Chamando a lei aqui de marido, que Paulo veio separar um do outro. Irmãos, é um caminhão de bosta. Resumindo, um caminhão de bosta. Não salva quase nada ali. Ali, em vários vídeos. Eu não vi nenhum vídeo que se salva. Até hoje eu não vi. Se você vê, me manda, porque eu vou lá e vou elogiar a pessoa. Não se salva nenhum quando o assunto é esse. E os piores, vocês sabem quem está no comando, né, desse trabalho todo. Quem está lá pilotando o caminhão é sempre um calvinista, a maioria. Então, irmãos, o apóstolo Paulo está relatando a experiência dele e mostrando que isso tem que acontecer com todo cristão. Todo, principalmente até com judeu. Paulo era judeu. Principalmente com quem estava ali, os romanos, e querendo se achegar ao Deus de Israel pelo evangelho. Mas o evangelho da nova aliança. Só que o evangelho da nova aliança está baseado no da antiga. Eles teriam que conhecer a antiga em transição para a nova. Irmãos, era muito mais difícil para eles. Para a gente é fácil. Deveria ser mais fácil. Mas não é. Porque, assim como eles, o povo não conhece a antiga aliança direito. Despreza ela. Então, praticamente é semelhante àqueles romanos. Parece que está tendo contato com a lei de Deus pela primeira vez. Então, quando você tem contato com a lei de Deus, o apóstolo Paulo está avisando aqui judeus e gentios na carta o tempo todo. Não é só para gentios, não. Judeus também. Ele escreveu essa carta na intenção de irmãos judeus lerem e serem convertidos. Ele explica isso em Romanos 9. Compreenderam? Isso é importante. Então, essa é a realidade. Vai para a sua vida e veja, ainda que você não conheça tudo isso, quando você passa a ter acesso à lei de Deus, o Espírito de Deus está em você, o Espírito foi enviado num corpo de carne. Um corpo cujo corpo já é mortal. E por que é mortal? Porque os nossos membros obedecem à nossa mente mundana. Então opera sempre para frutificar para a morte. Já é mortal. E o Espírito Santo, com o fim de gerar vida, foi enviado na nossa mente para fazer esse combate. Foi enviado num corpo mortal para gerar vida. Mas a vida só é gerada pela lei. Não é pela fé, Luiz? A lei e a fé é a mesma coisa. São os 10 mandamentos de Deus. Se você não pratica eles, você não tem fé. E se você ouve isso e mesmo assim ainda quer aborrecer os 10 mandamentos de Deus, você é filho de Ismael e de Edom, não é de Isaac e de Jacó. O Espírito Santo tem a missão de escrever os 10 mandamentos na nossa mente? É Jeremias 31 que está falando isso. Como é que Jesus vai vir e libertar a gente da lei de Deus? Isso daí é aspecto anti-lei.
E quando nós falamos de anti-lei, tem anticristo aí no meio, gerando sempre cristãos mortos, cristãos que abandonam a lei de Deus, que não estudam a lei, nem os salmos, nem os profetas, para torcerem o Novo Testamento. Por isso que Paulo fala de ministros de Satanás transfigurados em ministros de Cristo. Transfigurados. Fala como um ministro de Cristo, ora, fala de salvação, mas torce tudo. Entendeu? Parece cordeiro, mas fala como dragão. Tem muitos por aí. Eu não sou mais enganado por isso. Discernimentos de espírito pela palavra. Então, qual é o raciocínio do apóstolo Paulo aqui? Mostrar que quando você tem contato com a lei de Deus, presta atenção que eu vou resumir o capítulo sem ler. A lei de Deus vai mostrar para você num todo. Quando eu falo a lei de Deus, toma cuidado, igual quando você lê a carta. Presta atenção no que está falando, no que está saindo dos meus lábios após eu falar a lei de Deus. O que está escrito lá em Abraão, Isaque e Jacó? Promessas. Ali tinha o Sinai, tinha tábuas da lei, sacrifício, tabernáculo, não tinha. Mas foram leis que Deus falou, leis, instruções, que Deus falou a Abraão e que Abraão cumpriu e que por isso ele foi justificado. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Vamos interromper essa leitura, essa explicação, já que aqui é o momento perfeito. Gênesis 26. Quando alguém lê isso daqui para você, você já sabe o que responder agora. Sobrevindo fome à terra, além da primeira que havia nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Habita nela, eu serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas essas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e lhe darei todas essas terras. Na tua descendência serão abençoadas todas as famílias na terra. Olha só, as mesmas palavras que Deus falava a Abraão, ele está falando para Isaque e vai falar para Jacó. Presta atenção no verso 5. Porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Judeu messiânico, essa sinagoga de Satanás, adventista do sétimo dia, muitos pegam esse texto aqui, uns para falar do sábado, outros para falar de judaísmo, outros para querer justificar o kippá, o talit, todas essas besteiras, para falar que Abraão já guardava a Torá. Aí, que Torá que Abraão guardava? Abraão obedecia os 10 mandamentos, é óbvio, mas Abraão não fazia sacrifício para ele ser justificado, como estava no livro da lei. Abraão não levava as suas primícias como lei. Eu sei que tem livros apócrifos, que até alguns deles eu não considero apócrifo, que fala que Abraão dava primícias, mas eles aprendiam isso com as histórias que eles ouviam e liam lá de Abel, de Caim. Foi agradável aos olhos de Deus Abel dar as primícias para Deus. Caim não fez isso. Caim levou o que não era primícias. Abel deu das primícias. E isso virou lei. Lei em todos os sentidos. Lei porque é bom e lei porque representaria coisas futuras. Então, nesses aspectos, Abraão guardou a lei. Mas Abraão não guardou aquelas leis do Sinai para frente. Compreenderam? Então, é importante ler isso daqui e compreender de que lei Deus está falando. Deus falava para Abraão, não vai, ele não ia. Deus falava para Abraão, vai, ele ia. Deus falava para Abraão, faz, e ele faz. Abraão obedeceu tudo. Não a lei do Sinai para frente. A lei do Sinai para frente, ela não dá testemunho bom a respeito do povo. Como eu já falei nos vídeos anteriores. Ela não dá um testemunho bom, ela fala que aquilo foi por falta de fé, mas ao mesmo tempo ela mostra que iria ter uma reversão de todas aquelas coisas pelo Filho de Deus que haveria de se manifestar e que estaria representado em tudo aquilo. Deus não pensou só em falar um mau testemunho do povo, em falar que agora não são mais 12 tribos, reis e sacerdotes, como eu havia falado para Moisés que seria. Agora vai ser só a tribo de Levi da linhagem de Arão. Agora vai ter que fazer assim, agora é assim. Deus não se preocupou só em falar isso, ele se preocupou
se preocupou em mostrar aspectos do filho dele que viria no futuro e queria reverter toda aquela situação. O véu ia ser rasgado. O véu foi colocado por quê? Por falta de fé. É um testemunho contra o povo. O véu ia ser rasgado, as leis iam sair das tábuas de pedra e parar no coração. O povo ia ter acesso agora ao santo lugar, ao santo dos santos, pelos testemunhos do tabernáculo. Agora vamos voltar lá em Romanos. Então aqui em Romanos o apóstolo Paulo, ele está mostrando a luta agora do espírito contra a carne. O espírito vai vir para escrever a lei de Deus, os 10 mandamentos, na sua mente, e para que você pratique ele, mas para você praticar ele, você vai ter que lutar. Vai ter que ter uma luta. A luta da carne contra o espírito. Deixa eu falar algo aqui para vocês interessantíssimo. Em Gálatas, Paulo fala que o espírito luta contra a carne contra o espírito, um se opõe contra o outro porque eles são contrários. E aí ele fala das obras da lei e das obras do espírito, certo? É frutos do espírito, mas é a mesma coisa. Ele fala isso, não fala? De onde ele aprendeu isso? De toda a lei. Mas o título principal que sempre fica na nossa mente, a epígrafe, é a luta da carne contra o espírito. O título que está em Gálatas, ele explicou a explicação que fecha o pensamento, que explica com detalhes, está aqui em Romanos 7. A explicação aqui de Romanos 7, você vai ver que é a luta da carne contra o espírito. Mas aqui não está falando, né? O espírito luta contra a carne contra o espírito, não tem essa epígrafe e esse destaque. Por isso que essas cartas se completam. O apóstolo Paulo falou lá alguns aspectos, mas o assunto acabou rápido. A carta sempre acaba rapidamente ali. Aqui ela é mais contextualizada, porque em Gálatas, que foi escrito primeiramente, os judeus estavam atacando, contrariando as palavras de Paulo, como ele mesmo denuncia na carta. Aqui ele já está mais esperto, aqui ele já está com mais experiência e sabe como os judeus vão atacar a palavra de Deus. Então a cada ponto do seu pensamento, ele mesmo coloca uma pergunta tendenciosa, torce o seu ensino e logo em seguida ele desfaz. Por exemplo, o verso 13. Acaso o bom se me tornou em morte? Isso é uma pergunta, mas seria uma afirmação. O apóstolo, como se os judeus estivessem falando, esse apóstolo Paulo está falando que a lei que é boa se tornou em morte. Ele já entende esse pensamento e já se adianta para defender o evangelho de Cristo e se defender também, para não dizerem que ele está contra a lei de Moisés. Compreenderam? Então o apóstolo Paulo o tempo todo aqui, ele está fazendo uma exposição do espírito contra a carne, da carne contra o espírito, e essa é a lei que todo cristão passa. Se um cristão não passar por isso, não é questão de verdade. Totalmente ao contrário do que estão falando por aí. É claro que o apóstolo Paulo, no momento atual em que escreveu essa carta, ele não estava vivendo assim. É óbvio. Porque senão ele estaria vivendo em conflito, em pecado. Mas mesmo assim, ele ainda tinha a luta contra a carne. Só que aqui ele está fazendo uma exposição de quem tem contato com a lei de Deus. Agora vamos lá, vamos explicar. Verso 13. Não, verso 13 não. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Como assim sem lei está morto o pecado? Quando você não tem a lei de Deus, o pecado ainda existe. Como assim sem lei o pecado está morto? Quer dizer que sem a lei o pecado não existe, aí vem a lei e o pecado passa a existir? Então a lei é ruim? Não, o pecado existe, só que ele está encoberto. Você peca, você está morto e nem sabe. A lei vem e te mostra o que é pecado. Só que ao mesmo tempo, no conjunto todo da lei, ela te mostra que o pecado habita em você. E se o pecado habita em você e você peca, e segundo a lei de Deus, a morte só pode entrar pelo pecado, você está morto. Ele nunca iria falar isso daqui dessa maneira, se ele não tivesse explicado o que ele explicou em Romanos 5. Que por um homem entrou o pecado e através do pecado a morte. E como todos os homens pecam, todos morrem. Mas o ímpio não sabe disso. O ímpio pensa que está vivo, só porque ele respira, come, bebe, dorme, acorda. Mas ele está morto.
porque o fim disso vai levar ele para a morte. E ele acha isso normal. Ele não acredita na ressurreição após a morte. Ressurreição tanto para o bem ou como para o mal. Quando a palavra de Deus vem e te mostra isso, o universo se abre. E você vai entender, te passa na sua mente agora que a lei de Deus veio, o pecado agora passa a ser visível para você. O que era invisível passa a ser visível. Aí você aprende que, pronto, agora eu sei o que é pecado, em plenitude. Antes você sabia o que era errado e o que os seus pais falavam que era errado. Mas hoje você sabe o que é pecado pela palavra de Deus. E sabe que pelo pecado entra a morte. E que por isso seu corpo é mortal. Então a lei revive, como está escrito aqui, ó. Porque sem lei o pecado está morto, na consciência. Não quer dizer que ele não existe. E como que eu posso afirmar que isso é assim? Porque ele continua falando. Verso 9. Outrora, sem lei, eu vivia. O apóstolo Paulo viveu algum tempo sem lei? Ele fala que ele foi circuncidado ao 8º dia. Desde criança, o apóstolo Paulo era judeu. Ele nunca teve um tempo em que ele não tinha lei. Mas ele está falando aqui, pensando também em romanos, em gentios, que viviam sem a lei de Deus. Entendeu? Por isso que ele fala eu também. Porque ele mesmo sendo judeu, ele não tinha revelação da lei. Ele vivia em caducidade da letra. Aonde que está essa expressão caducidade da letra? 3 ou 4 versos para cima. Cristo vem e te tira da caducidade da letra. Está falando muito mais de judeus do que de gentios. Agora você passa a entender a letra. Não é? Não é verdade? Compreendeu isso? Então ele está pensando em judeus e gentios. Outra hora, sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. O que o apóstolo Paulo está falando no verso 9? Em poucas palavras. Hoje eu entendo o que é pecado, que o pecado habita em mim e que se eu pratico o pecado, eu morro. Eu não sabia disso, mas a lei agora me gerou a consciência de morte. Anota aí para ler na sua casa. Esse texto aqui está sendo explicado com mais detalhes em 2 Coríntios capítulo 3. Se eu não estiver enganado, procura na sua Bíblia quando o apóstolo Paulo fala que a lei é ministério da morte. Procure isso daí. Tenta entender o que Paulo está falando lá. Por que a lei é ministério da morte? Para adventistas do 7º dia? É lei de homem. Eles nem gostam de explicar isso daí. Para judeus messiânicos, para alguns deles, é lei de homens. Para calvinistas e evangélicos, porque a lei não presta, a lei é maldição. Ela é morte. Para santos que estudam a palavra de Deus, o ministério da morte é isso que está escrito aqui. A lei é ministério da morte porque ela gera a consciência de morte na sua vida, de pecado e de morte. Isso é ruim? Não é? Paulo vai falar disso no verso 13. Logo, o bom se me tornou em morte? Isso pode ser torcido. Ele está falando de consciência. O pecado estava morto na consciência, o pecado reviveu na consciência. Então a lei é o ministério da morte. Se fosse algo negativo, Paulo jamais continuaria falando que se o ministério da morte outra hora teve glória, quanto mais o ministério do Espírito. Porque o Espírito não vem apenas para te gerar uma consciência de morte. Ele vem para completar. Você está morto? Entendeu a minha lei? Agora eu vou te dar vida. Vou escrever a lei no teu coração e você vai lutar contra a carne e vai praticar. E se você praticar, vai ter vida. Ministério da morte. Se completam. Elas se completam. Entendeu? Ora, verso 9. Outra hora sem lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. Entendeu esse texto? Completamento dele, 2 Coríntios 3, ministério da morte. Porque Paulo fala, e se o ministério da morte escrito em tábuas de pedra foi glória? Porque ele está falando de uma glória que brilhava na face de Moisés. Quando Moisés desceu do monte com as tábuas da lei, é o mesmo contexto. Ele desceu do monte com as tábuas da lei, a face dele brilhava, só que parava de brilhar e voltava a brilhar.
O apóstolo Paulo entendeu pelo contexto todo, que eu não vou explicar aqui, que era a transição da aliança. A primeira aliança seria glória, mas seria transitória. Mas a glória da nova aliança, ela resplandece e permanece para sempre. É lindo esse assunto, irmãos. Então anota aí, 2 Coríntios 3, vocês vão ler em casa. Comenta no comentário também o que entendeu. Então o apóstolo Paulo compreendeu o que compreendeu, certo? Ele morreu. Verso 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. Por quê? Se o mandamento é para te dar vida, por que se te tornou para a morte? Presta atenção. A luta da carne contra o espírito. Porque o pecado que foi revelado pelo mandamento, né? O pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. Por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. A lei fala, não cobiçarás. É boa isso daí, isso é bom. Você agora sabe o que é cobiça. Mas você cobiça. Então, o que acontece? O pecado se aproveita do mandamento que diz não, e aí você vai e cobiça, e ele te mata pelo mandamento. Você está vendo como essas palavras, se eu ficar por aqui, elas podem ser torcidas? Porque eu estou falando que o pecado te mata através do mandamento. Elas podem ser torcidas, que o mandamento te gerou morte. O apóstolo Paulo, de maneira nenhuma, ele quer deixar que essa palavra seja torcida. Porque ele diz, no verso 12, por conseguinte, a lei é santa, e o mandamento santo e justo e bom, porque revelou o que é mal. Verso 13, acaso o que é bom se me tornou em morte? Você está vendo, a lei é boa e tornou em morte. Ele falou que o pecado, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, engana a pessoa e mata. Então o que é bom foi morte. Ele está falando não, presta atenção. Pelo contrário, o pecado, para revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, causou-me a morte. Para quê? A fim de que, olha só por que Deus permitiu isso, a fim de que, pelo mandamento, se mostrasse sobremaneira maligno. Agora eu vou ler o texto na íntegra. Acaso se me tornou em morte? Acaso o que é bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado para se revelar-se como pecado, por meio de uma coisa boa, que é a lei, causou-me a morte. A fim de que pelo mandamento, quem está falando aqui? O pecado. A fim de que pelo mandamento, o pecado se mostrasse sobremaneira maligno. Olha só. A lei te revela o que é bom. Não adulterarás, não matarás, não darás falso testemunho, não terás outros deuses além de mim. Isso é bom, está revelando tudo o que Deus quer. Só que o pecado aproveita do mandamento, vê a sua fraqueza na carne, te seduz, prevalece e pelo mandamento te mata. Entendeu? Ou seja, o que é bom, a lei, te gerou uma consciência de morte, uma consciência de morte espiritual, mas ela não vai te levar à morte. O que vai te levar à morte é o pecado, não a lei. Então, é verdadeiro o que o apóstolo Paulo fala. O bom não se tornou em morte. O bom gerou uma consciência de morte. Mas o que é bom, sendo praticado, vai te gerar vida. E essa é a lei do Espírito e da vida, que ele vai falar em Romanos 8. Eu já avancei, porque eu sei que tem gente que lê e precisa que eu pegue o verso de Romanos 8:1 e já coloque aqui. Então ele vai gerar vida. Então o apóstolo Paulo está tomando cuidado para que ninguém torça o que ele está falando. Ele falou que a lei gerou morte. Ele falou, irmãos, presta atenção. Verso 11, porque o pecado prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento me enganou e me matou. Ele falou que gerou morte ou não falou? Falou, mas ele quer deixar bem claro que isso é na consciência, para que você saiba que você está morto em ofensas e pecados e vá buscar justificação em Cristo,
Que tipo de justificação? Só falar que tem fé? Só falar eu creio que Jesus é o Filho de Deus? Os demônios acreditam nisso. Você vai ter que praticar a lei de Deus. E não é aquele jugo pesado que se você não praticar, Deus mata. Então é melhor viver pela fé. Olha, essa frase junto com a outra é até estranha na minha mente. Dá até agonia de falar ela. Para isso, nós temos um sumo sacerdote no céu. Você transgrediu os mandamentos de Deus que o Espírito Santo está escrevendo na sua mente? Confessa para Deus. E Ele vai te perdoar. Você já não vai poder fazer premeditadamente. Não vai. E ainda que se fizer, você tem acesso com Deus. É um reino de consciência sendo gerado em você. Então, a lei gerou morte nesse aspecto. Mas ele já falou que o que é bom não resultou em morte. Pelo contrário, o que é bom, que é a lei, vai revelar que o pecado é extremamente maligno. Verso 14. Como que eu provo que eu estou falando é verdade? Que a morte é na consciência, mas a lei não vai te gerar uma morte no corpo. Porque você vai entender, vai praticar e vai ver a reversão dessa situação. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então, a lei do pecado e da morte sabe disso. Vai te enganar e pelo mandamento vai te matar. Olha que maldita, ela te mata por uma coisa que é boa. Mas isso passa por todos nós, irmãos. Principalmente quando você tem consciência da fé e do reino, da lei de Deus. Isso acontece, essa luta aqui aconteceu com Paulo. Acontece comigo, acontece com você. Mas olha onde essa consciência vai nos levar. Verso 14. Porque bem sabemos que a lei espiritual é boa. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. O apóstolo Paulo está falando que ele é carnal no momento que ele escreveu a carta? Claro que não. Mas ele é de carne ainda. Ele pode praticar as obras da carne, ele pode inclinar sua mente para a carne. É assunto todo que ele vai tratar em Romanos 8. E aí sim você vai morrer. Mas olha o verso 15. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Quem ensinou para você que aquilo que você prefere é bom e o que você detesta não é bom? O que é o que eu prefiro aqui e o que eu detesto no texto? Porque nem mesmo compreendo o meu modo de agir, pois não faço o que prefiro. O que é o prefiro aqui? E sim o que detesto. O que é o detesto? O que ele prefere é obedecer à lei. E o que ele detesta é o pecado. Quem gerou esse sentimento nele? A lei, a palavra, a revelação. Ora, se faço o que não quero, olha a prova do que eu estou falando é verdade. Consinto com a lei que é boa. Tá vendo? Se eu faço o que eu não quero, o que ele detesta, ele consente com a lei que é boa. A lei que é boa faz ele detestar o pecado. Só que porque ele ainda é carnal, ele escolhe o bem, mas não consegue fazer. E o mal que ele não quer de verdade, o espírito dele não quer. Ele, como homem espiritual, não quer. Mas o pecado engana ele. E sabe que os desejos do corpo, os hormônios, mexe com o homem, com a mulher, e a gente faz o que não quer. E aí você pode colocar todo tipo de pecado. Uns você odeia e não faz, outros você odeia e faz. Cada um é tentado em alguma coisa. Alguns na língua, outros em roubar, outros em pornografia, outros em... por aí vai. Entendeu? Agora o apóstolo Paulo fala no verso 17. Neste caso, que caso? No caso que ele explicou acima. Quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo não está colocando a culpa no pecado e se justificando. Ele está falando eu, o homem interior, aquele que tem prazer na lei de Deus. Esse eu não sou eu que quero fazer isso. Mas o homem carnal quer e está fazendo. Verso 18. Porque eu sei que em mim, isto é,
Em mim, ele já falou de dois homens aqui, um espiritual e um carnal. Olha o conflito. Eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer, o bem, está em mim, não, porém, o efetuá-lo. É a prática do evangelho na íntegra. Quem não passar por esse conflito nunca conheceu o evangelho. Nunca vai ter experiência. Por isso que aulas que dizem que o apóstolo Paulo não está relatando a experiência dele, já descarta, deleta, joga fora. Verso 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que eu não quero, esse faço. Quem ensinou para o apóstolo Paulo preferir o bem, que é a lei de Deus? O Espírito Santo. A lei. O Espírito Santo falando para ele no coração dele, mas com a lei que ele conhece. E o mal que ele não quer, ele faz. Esse é o homem carnal. Verso 20. Mas se faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. O apóstolo Paulo agora está deixando bem claro, ele não está dizendo que ele se justificando e colocando a culpa no pecado. Porque o pecado habita nele, faz parte do corpo carnal. Só que ele está falando de uma luta, de um conflito de dois homens dentro dele. Um espiritual, que é Cristo, e um carnal, que pode ser considerado Adão. E na verdade deveria ser mesmo, porque ele lançou as bases desse ensino em Romanos 5. Primeiro Adão e último Adão. Ele fala de Romanos, né? Por um homem entra o pecado, que é o homem carnal, e por outro homem entra a vida, que é o homem espiritual, que é Cristo. Verso 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Aqui vai fechar o pensamento de uma maneira perfeita. Eu acredito que se você chegou até aqui e está prestando atenção, não tem como você não entender. Depois você vai fazer a leitura na sua casa na íntegra e vai tentar entender o raciocínio do apóstolo Paulo. E se você entendeu, ninguém precisa mais te explicar Romanos. Não estou dizendo que você não vai aprender nada com ninguém, mas ninguém precisa mais te explicar esses aspectos. Se alguém te explicar, vai ser para acrescentar raciocínios, não para te explicar do zero, porque você vai entender. Verso 22. Porque no tocante ao homem interior, não falei para vocês que existe um homem interior? Tenho prazer na lei de Deus. Da onde o apóstolo Paulo está tirando essa questão de homem interior, prazer na lei de Deus? Jeremias 31:31. Deus disse que iria escrever no nosso interior, na mente, as leis dele. Não conforme ele fez lá no Egito, escrevendo em tábuas de pedra, mas sim no coração do homem. E nós iríamos ter prazer nisso. Só que o homem carnal ainda está aqui. Nós não fomos transformados. E esse é o mistério da fé. Para que com o corpo carnal, você dando a voz, ou dando ouvidos à voz do Espírito de Deus, você vença o pecado, para que você seja, de fato, parte dos eleitos. Dos eleitos que foram eleitos antes da fundação do mundo, pela presença de Deus. Você não sabe disso. Você tem que viver como eleito, para você fazer parte daquele grupo que foi salvo antes da fundação do mundo, mas que no tempo aqui agora pode perder a salvação. Deus sabe quem vai perder, quem não vai perder, quem foi chamado, quem não foi. Não anula o seu poder de escolha de maneira alguma. Então, olha o raciocínio, verso 22. Porque no tocante ao homem interior tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Ficou confuso isso? Não poderia estar confuso. De novo. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado que está nos meus membros. Não precisa estar confuso aqui, tem duas leis. Mas vejo nos meus membros outra lei. Qual lei que é essa? Ele já vai explicar aqui imediatamente. Que guerreando contra a lei da minha mente, é a lei do espírito e da vida. Escrevendo na sua cabeça, você não vai matar, você não vai roubar, você não vai adulterar. Lembra-te do sábado, não é o sábado adventista não. Lembra-te do sábado. Você não vai dar falso testemunho, não vai idolatrar. Foge disso, foge daquilo. Essa é a lei do espírito. Entendeu? Que vai guerrear agora contra a lei do pecado que está nos membros, que está no nosso corpo.
Entendeu? 2 leis só. Mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro à lei do pecado que está nos meus membros. Qual é essa outra lei? É a lei do pecado. Há 2 leis aqui em conflito. A lei do pecado e da morte, a lei do espírito e da vida. Quando você não conhece a lei de Deus, você não conhece nenhuma lei nem outra. Você está morto e não sabe. Agora você conheceu a lei de Deus. Agora eu sei o que é a lei do pecado e da morte, mas ao mesmo tempo eu sei que eu estou morto então. Aí você conhece a lei de Deus, vou praticar. E deve praticar, porque isso é fé. Tenta, não consegue. Vai, vacila. E aí, o que eu faço? Agora, o que eu sei, o que eu escolho, eu não faço. E o que eu não quero, eu faço. Mas aí você continua meditando e vê que você, o homem espiritual, quer o bem mesmo. E consente agora com a lei, que é boa. Mas o seu homem carnal não quer, de maneira nenhuma. É isso que o apóstolo Paulo está falando o tempo todo. Aí ele dá a solução. Verso 24. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Já falou que no corpo dele habita o pecado, que é a transgressão da lei, e através do pecado entra a morte. Quem vai me livrar disso? Já que agora eu conheço a lei de Deus, e eu sei que eu devo praticar, mas eu tento, não consigo. Já viu pessoa de tanto tentar fazer o bem, desiste? Na verdade, ela se enrola e se engana nesse processo. Porque a lei do pecado e da morte não é maior que a lei do espírito e da vida. E ele já falou, e agora o que eu faço? Presta atenção. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus. Escravo da lei de Deus. O tempo todo que ele falou que a lei é boa. Ele é casado com Cristo e ele é escravo dessa lei, com a mente. Mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele está falando que o homem vai viver o tempo todo da sua vida assim? Andando no homem espiritual e no homem carnal? Andando no espírito e andando na carne? Não, mas é um processo real de um tempo de luta, de conflito de cada pessoa. Tem pessoas que passam anos nesse processo aqui, sem entender o mistério, e por isso elas não conseguem o caminho para sair desse labirinto. Tem pessoas que lutam isso daqui, têm esse conflito e desconhecem o porquê que esse conflito acontece. Eu não acredito que todos esses homens que explicaram Romanos 7, que torceram tudo, eu não acredito que todos eles não têm nenhum conflito com a carne. Em nenhum momento se identificou com o texto. Eu não acredito nisso. Eu só acredito que é falta de entendimento mesmo, religiosidade, apego a livros, preguiça de estudar. Porque isso daqui eu não aprendi de uma hora para outra. Para eu aprender a explicar esse texto aqui dessa maneira é um processo de anos. Eu já explicava lá no Japão, apaguei os vídeos do canal porque estava mal gravado, mal construído. Mas hoje eu explico com mais excelência. Então o apóstolo Paulo não está falando que um homem deve andar nesses 2 caminhos o tempo todo, mas é um processo. Não tem nenhum santo que vai burlar o caminho do homem carnal e vai viver só no homem espiritual. O apóstolo Paulo aqui não está falando em momento nenhum que essa parte aqui que ele descreveu, ele está falando só da vida de um ímpio. Não tem nem como ser um ímpio, não conhece a lei de Deus e não tem consciência de nada. Ele está descrevendo a mente de um cristão que conheceu a lei de Deus, conheceu o que é lei, o que é pecado, que no corpo mortal habita a lei do pecado, mas que o espírito da vida está para gerar a vida em você. E que se você andar em um vai ser morte, se você andar em outro vai ser vida. Mas por um tempo você não sabe, você tenta, não consegue. Ele está falando que a desculpa, você não pode dar desculpa que quando você peca, aí você fala, esse é o homem carnal. E quando você obedece, esse é o homem espiritual. Ele já falou, quem vai me livrar disso? Isso não é bom viver assim. É necessário você passar por essa experiência, mas não é bom. Aí ele fala, graças a Deus pelo Senhor Jesus Cristo. Sumo sacerdote que está no céu. Ele vai te livrar. Mas como? Aí ele explica o porquê que acontece isso. De maneira que
Eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Não pode ficar nisso. Ele está falando que é uma realidade, mas não pode ficar nisso. Porque vem o capítulo 8 e fala: agora, pois... Não termina o assunto no capítulo 7, verso 25. Romanos 8. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito e da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Em outro vídeo, nós vamos continuar Romanos 8. Eu acredito que deu para vocês entenderem. A lei do Espírito e da vida e a lei do pecado e da morte. Se você juntar tudo, dá 4. A lei do Espírito e a lei da vida. A lei do pecado e a lei da morte. Vou explicar para vocês e vocês vão entender. A lei do Espírito é escrever os 10 mandamentos no seu coração. Nesse processo você vai ter luta. Você vai conhecer o homem espiritual e o homem carnal. Vai tentar fazer o bem, vai odiar o pecado, mas muitas vezes o bem que você quer você não vai fazer e o pecado que você odeia você vai fazer. Continuando nesse caminho de querer ser escravo da lei de Deus e obedecer à lei de Deus, você vai entender que a tua resposta está em Jesus Cristo. Mas se você andar no Espírito, porque se você andar na carne, você vai receber a condenação. E aqui a condenação só recebe quem é um apóstata, viu? Não é quem está nesse processo de luta, não. Enquanto você está nesse processo de luta, é bom, porque isso mostra que você está em processo de luta. O problema é você se entregar para ele, para o lado mal, para o lado do pecado. Entendeu? Você tem que se entregar para a lei do Espírito e da vida, e essa é a lei da fé. Aqui a fé está descrita. Essa é a lei da fé de Romanos 3, é a lei de Cristo, é a lei de Deus. Então, a lei do Espírito te gera vida eterna. A lei do pecado te gera morte. Qual é a lei do Espírito? Vida. Qual é a lei da vida? Vida eterna. Não é vida provisória. Não é vida carnal. Qual é a lei do pecado? Morte. Por que a lei do pecado é morte? Porque Deus já falou logo no Éden. Adão, quando você desobedecer essa minha lei, você morre. Ele desobedeceu e morreu. Se ele tivesse fé, ele iria acreditar que Deus estava falando a verdade. Você vê que a fé está ali, a lei e a fé está ali, em Adão. Então, Adão, se você me obedecer, você vive. Se você não obedecer, você morre. Lei do Espírito, da vida, lei do pecado e da morte está lá. Lei do Espírito, vida. Lei da vida, vida eterna. Lei do pecado, morte. Qual é a lei da morte? Morte eterna. E aí ele vai tratar um pouquinho mais desse assunto em Romanos 8 e vai transitar e conduzindo o povo para o tempo do fim. Glorificação dos corpos, dia da expiação, vai estar tudo no capítulo 8. E no capítulo 8, no final, ele vai concluir, encerrar com maestria para contar a história do povo de Israel, passado, presente e futuro. Para recapitular os 8 capítulos primeiros. Porque o livro de Romanos se divide no máximo em 4 capítulos. Eu dividiria em 3. Vamos lá, do 1 ao 8 é um bloco onde ele está tratando de todos esses assuntos dessa série do vídeo. 10, 11 e 12 é a história do povo de Israel, entrando ali a igreja e mostrando por que Israel não estava entendendo as coisas, da lei, da fé. Está relacionado um bloco com o outro, mas há uma mudança de assunto no capítulo 9. 9, 10 e 11. E depois os capítulos 12, 13, 14, 15 e 16 são leis para a igreja. Leis para aqueles que entenderam a lei, a graça, a justificação, os conflitos da carne contra o espírito, os aspectos da glorificação do corpo, o porquê que toda a criação geme, animais gemem, até os filhos que têm as premissas do Espírito gemem, esperando a redenção dos filhos de Deus para a libertação de toda a terra. Entender as questões de Israel que ele tratou ali, resumidamente, entender o mistério das 2 casas de Israel que ele trata no capítulo 9 e 11. E depois, os conselhos para a igreja. E quando ele vai dar os conselhos para a igreja, já são conselhos que ele pensa que as pessoas estão entendendo o que ele está escrevendo, e ele faz anexos com os primeiros capítulos. Até o tema da circuncisão, ele começa a falar lá em Romanos 15. Entendeu, irmãos? Esse é o mistério da carta. Agora eu queria saber o que vocês entenderam.
eu tive que ler, explicar, parar, voltar, ler, explicar, parar, voltar. Talvez isso complique você conhecer o texto. Então, você não entendeu? Com essa explicação você não entendeu? Eu não tenho mais recurso no momento. Você, então, para o vídeo, vai ler. Vai ler pensando no que eu estou falando. Lê sem ninguém te interromper, sem ninguém te guiar. Deixa, claro, o Espírito te guiar e vê o que vai fazendo sentido. Aí o que você entendeu ali da sua leitura, volta no vídeo e vê a explicação. Aí você vai conseguir conciliar os pensamentos. Compreendeu? Então tá bom, é isso daí então. Esse foi o vídeo número 4. Então a gente continua a partir do 5 nesse mesmo tema. Nessa playlist de estudos eu não vou falar das 2 casas de Israel. É para falar sobre a lei, sobre a graça, sobre a justificação e sobre essas questões. Já já acaba o vídeo dentro de Romanos. Aí a gente pode ir para Gálatas, quando eu for continuar o assunto, né? E para outras cartas que estão falando desse tema. Você vê que eu lembrei aqui de Coríntios, de Gálatas, de Efésios. Quanto mais você relacionar com as outras cartas e com a lei, melhor é. Tá bom? Então é isso daí, irmãos. Um abraço e fiquem todos na paz. Deus abençoe.